Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e hoje nós temos revelações muito importantes para fazer aqui relacionadas às Forças Armadas, desmistificações e também aspectos emocionais que não estão sendo colocados para a opinião pública pelos grandes meios de comunicação, porque isso é um combustível muito grande para fazer com que a população se mobilize contra tanta injustiça, tanta catástrofe que se abateu sobre o povo brasileiro. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal, dê o cliquezinho no cantinho, dê joinha se gostar dos nossos vídeos, assista os outros vídeos também e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E eu começo aí, falando de desmistificação, com os comentários. Gente, quando eu abri o Portal do José, 1 ano e meio atrás, eu vim para cá porque muitas coisas que eu estava vendo pelas redes sociais, muitas alucinações, muitas mentiras, muitas vigarices estavam sendo colocadas como fatos verdadeiros. Isso me fez sair de onde eu estava, né? Eu estava dando aula, tem um restaurante, enfim, um bar. Quem mexe com o público não é legal, às vezes, você via público, você pode ter conflito com um monte de gente, você perde lá cliente lá no teu negócio, né? Mas eu achei que era importante, era fundamental vir porque eram muitos absurdos, né? E do que eu estou falando exatamente? Bom, há 1 ano e meio eu tenho recebido aqui uma série de comentários e críticas de pessoas que se colocam absolutamente preocupadas, abismadas, aterrorizadas com o comunismo. Para essas pessoas, o comunismo é o principal problema no Brasil. Se os comunistas forem banidos do Brasil, os problemas seriam resolvidos. Gente, como é que você consegue argumentar com esse tipo de pensamento, ou pessoas que têm esse tipo de pensamento? Normalmente a gente fica chocado, a gente fica abismado, porque a pessoa está partindo de uma coisa tão alucinada, tão estratosférica, que você fala, meu Deus do céu, não tem como argumentar. O caso dessa pessoa é um caso clínico, é um caso psiquiátrico, né? Sem querer ofender essas pessoas, muitas acabam ficando ofendidas, eu gostaria de fazer algumas perguntas e algumas considerações. Essas pessoas hoje, elas requentam teorias que vêm lá dos anos 60 nos Estados Unidos, anos 50 nos Estados Unidos, por conta da Guerra Fria. O anticomunismo, que lá foi muito forte, serviu para ser transportado, transplantado para o Brasil para motivar o golpe militar de 64. Porque muita gente se uniu por conta dessa teoria que os americanos implantaram aqui, que o comunismo estava batendo às portas do Brasil, que as igrejas iam ser banidas, os cristãos iam ser perseguidos, enfim. Essas coisas totalmente absurdas. Quando o Brasil, depois de ter passado por uma ditadura militar, né, e recobra, depois desse momento, a democracia, a gente se depara com o mesmo discurso de 50, 60 anos atrás, de novo aqui no Brasil. E claro que esse discurso, ele pega muita gente incauta, porque as pessoas não estão conseguindo enxergar a razão dos seus problemas econômicos, os seus problemas pessoais, os seus problemas familiares, ligados também à economia, emprego, a falta de oportunidade, a falta de habitação, os dramas sociais. Então elas querem o responsável. E quem não consegue entender que é o nosso modelo econômico que concentra dinheiro na mão de pequenos grupos e espalha a miséria democraticamente, aí a coisa fica complicada. Essas pessoas acham, portanto, que os comunistas estão infiltrados em vários lugares. E nas redes sociais nós temos grupos de vigaristas com V maiúsculo, que ficam alimentando o imaginário dessa gente, dizendo que o Partido Comunista Chinês está infiltrado no STF, nas Forças Armadas, nos meios de comunicação, nos bancos, nas faculdades, nas escolas, nas creches, nas igrejas, enfim. Esse seria o problema para essa gente. Então, eu gostaria de perguntar para essas pessoas, até recomendo a vocês que pergunte para essas pessoas, né? Quem sabe a gente não encontrou ainda alguma clara evidência, né? No debate, quem sabe surge alguma resposta. Por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal é composto por comunistas, o que querem essas pessoas? Para se fechar o Supremo Tribunal Federal, para se tirar todos os 11 ministros, isso vai fazer com que surjam empregos no nosso país? Qual é a relação de causa e efeito? E se forem caçados ou fechado o Congresso Nacional por ser um antro de comunistas? Aparecerá mais emprego? Dinheiro em banco público? Propriedades, apartamentos, casas, automóveis? As pessoas terão acesso a bens, à saúde, educação, à cultura? Qual é a lógica desse tipo de pensamento? Comunistas dentro das Forças Armadas, se forem encontrados, o que se pode fazer com esses comunistas dentro do nosso sistema?
essas pessoas que ficam esbravejando nas redes, elas querem matar comunistas? É isso? Querem eliminar comunistas? Querem deportar comunistas? Querem expulsar comunistas? Então, qual é a lógica dessa gente? E mais, quem são os comunistas? Alguém é capaz de dizer quem são os comunistas? E os comunistas apontados, de fato, são comunistas? Se entendem como comunistas? Eles querem, de fato, criar uma grande ruptura no nosso país? Então, gente, essas teorias alucinógenas que são propagandeadas por vigaristas, elas acabam contaminando muitas pessoas. E muitas dessas pessoas acham, por exemplo, que o presidente da República é uma pessoa que combate os comunistas. Então, tá tranquilo, né? Então, gente, é uma coisa assim, tranquilo para eles, né? É uma coisa tão inexequível, tão absurda, tão remota, tão sem sentido, mas como eu tenho dito para vocês o tempo todo, isso tem um aspecto funcional. Isso funciona para quem domina a economia do nosso país, em países como o nosso, porque enquanto a gente está discutindo essas fantasias, a gente não percebe o assalto que é praticado dia a dia nas nossas economias, no aparelho de Estado brasileiro, na infraestrutura do nosso país, nas empresas públicas, nos direitos sociais, nos direitos dos servidores públicos, direitos dos cidadãos de uma maneira geral. A gente fica discutindo com gente absolutamente perdida, enquanto as situações concretas elas vão se alterando a cada dia. Bom, então, isso posto, ficam essas perguntas para essas criaturas, para os de boa fé e para os mau caráteres que estão espalhados nas redes, né? E vamos entrar agora no outro assunto muito importante, que segundo essa gente, seriam também comunistas, né? Hoje o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, publicou uma matéria muito interessante, uma matéria do Marcelo Godoy, que nos diz que coronéis pedem a saída de Pazuello da saúde e criticam o Bolsonaro. Críticos à presença de militares na esplanada, os oficiais apontam as falhas do ministro-general que não teria seguido, né? Nem ao menos os princípios do manual de logística. Eu vou colocar para vocês, eu fiz um pequeno resumo, porque às vezes no setor de comentários não dá para colocar tudo. Mas eu separei aqui pelo menos 3 militares que falaram de uma forma muito contundente em relação ao governo, e os militares estão dentro do governo mostrando que o Bolsonaro está conseguindo fazer uma cisânia dentro das Forças Armadas. Ele está conseguindo fazer com que alguns militares, ou boa parte do oficialato, já não fique mais totalmente parada diante dessa adesão de oportunistas dentro das Forças Armadas ao governo Bolsonaro, que colaram no governo Bolsonaro para engordarem seus contra-cheques. Então isso está começando a criar um movimento de pessoas que estavam se colocando de uma forma mais discreta. Elas estavam suportando esses desmandos, esses descaminhos morais e éticos de alguns militares que foram para o governo Bolsonaro, mas agora ele já começa a externalizar esse tipo de pensamento. Então a gente teve aqui o general Francisco Mamed, que escreveu sobre esse tema, o coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza e o coronel Péricles da Cunha. Estou citando aqui 3 nessa matéria, e eles vão falando aqui que o Bolsonaro é um fanfarrão, em outros tempos estaria respondendo dentro das Forças Armadas novamente, que o general Pazuello, se ele foi para o Ministério da Saúde, porque ele é intendente, que ele está sendo um incompetente, ele parece que esqueceu qualquer tipo de manual, isso é citado aqui pelos coronéis aqui na matéria, né? Eu vou separar para vocês aqui. E ele mostra, assim, especialmente o coronel Pimentel, uma grande indignação, quando ele diz o seguinte, nesse trecho que eu separei. Boa parte da sociedade está percebendo. Nenhum de nós que vestimos farda se incomoda. Nenhum de nós, vendo esse tipo de exposição, se põe a refletir, além do argumento fácil, que a culpa é da imprensa. Bom, a coluna, né, aqui do Estado de São Paulo, o coronel afirmou achar que o impeachment poderia ser a coisa pior para o Brasil, mas ele está seguro que o Rodrigo Maia sabe disso e essa oposição tem juízo também. Então ele não está pregando nenhum tipo de golpe. Ele está pregando que o Bolsonaro e esses militares sejam balizados pela Constituição Federal, que, para surpresa dele, está sendo ignorada. Princípios dentro das Forças Armadas que deveriam estar ajudando esse governo simplesmente estão servindo de biombo para ocultar privilégios e garantir
uma vida muito mais confortável para esses indivíduos que foram para o governo Bolsonaro do que ajudar o nosso país a resolver qualquer tipo de problema, né? E o outro assunto, gente, que eu queria trazer para vocês tem a ver... Deixa eu ver, tem outro assunto aqui. Ah, sim, não podia deixar de falar disso aqui, né? Em plena época da Covid, aconteceu a morte de um servidor no Ministério da Agricultura e os funcionários estão se revoltando por conta disso, estão responsabilizando a ministra Tereza Cristina. Então, ministra Tereza Cristina, um servidor público da sua pasta morreu de Covid. A senhora vai ter que carregar essa morte nas suas costas, porque a senhora, o ministério da senhora, é que deu esse tipo de orientação para uma pessoa que está nesse estágio, pessoa com mais de 60 anos, ter que trabalhar presencialmente para resolver as questões dentro do Ministério Negacionista da Agricultura também, né? Então, é bom a gente colocar isso, né? Quem sabe isso circule e chegue até a mesa da ministra para ela ver lá que um pai de família, um avô, morreu por conta de orientações desse governo, né? O governo que está procurando comunistas em todos os cantos e não consegue encontrar os vírus, né? Bom, e aí, gente, eu me deparo aqui hoje com uma situação que foi uma matéria que estava sendo apresentada pela Globo News sobre a morte e o falecimento da Anissete Bruno. E aí um repórter que estava fazendo a matéria, né, ele se perdeu porque a emoção o tocou de uma forma mais forte. Ele acabou dizendo que, no meio da matéria, que a mãe dele tinha morrido de Covid também, que não era brincadeira, era para a gente tomar cuidado, que isso aí não era uma fantasia, que a gente precisa se cuidar. E a apresentadora da Globo News foi pega de surpresa e começou a chorar também, ainda bem que a matéria foi interrompida. Gente, eu vou colocar essa imagem para vocês aqui, não é para fustigar nenhum tipo de emoção, mas para exemplificar que esse tipo de situação que é real, isso deveria estar sendo mostrado pelos grandes jornais, pelos telejornais o tempo todo, para que a população se conscientizasse que nós não estamos diante de uma brincadeira. Nós temos um governo genocida que está massacrando o povo brasileiro. Então os meios de comunicação eles estão evitando de colocar isso em TV aberta, mas passou isso numa TV fechada. Isso deveria estar sendo colocado o tempo todo, porque essa é a realidade das pessoas que estão perdendo seus familiares. Essa é a realidade, esse é o temor que passa por mais de 7 milhões de brasileiros que contraíram a Covid, né? Então vou colocar o trecho aqui, gente. Eu tenho certeza que vocês vão entender, eu vou só mostrar aqui para vocês para exemplificar, né? Tá faltando muita indignação no povo brasileiro por conta desse tipo de situação aqui que não é colocada pelas TVs abertas. Vamos lá. Quase 2 meses, a minha mãezinha também se foi por conta da Covid-19. Eu tô falando contigo porque você é minha amiga, tem o mesmo nome da minha mãe, Lilian, e ela ficou mais ou menos um mês internada. A gente está numa época de festas de fim de ano, então conscientização está acabando, né? O Brasil está atrasado em relação às vacinas, mas pro ano que vem pode acabar. A minha xará, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas para criar um rapaz como você, era uma mulher extraordinária. Fica com Deus. Vamos ver um pouco da trajetória de Anissete Bruno. Gente, eu quando vi isso, eu me derreti, né? Derreti porque eu perdi pessoas também com Covid, conheço gente que está morrendo, e eu me indigno muito com esse tipo de situação que está acontecendo no nosso país e que não toca a opinião pública e choca a gente de uma forma muito mais contundente quando a gente percebe pessoas entrarem aqui em espaço como o nosso, aqui do Portal do José, e minimizar esse tipo de situação, dizer que a culpa é da China, que, enfim, isso é uma conspiração e que as pessoas têm que ir para o trabalho. Enfim, gente, isso tinha que estar sendo mostrado o tempo todo, tinha que estar sendo martelado. Eu não digo nem para expulsar essa criatura da presidência da República, mas para fazer com que ele trabalhasse a favor da saúde do povo brasileiro, para que ele evitasse mortes no nosso país, para que ele fizesse alguma coisa que ele se comprometeu à época que ele era candidato, né? Enfim, mas uma pessoa que invoca tantos comportamentos bíblicos e segue
basicamente o que está lá no João 8,44, ou seja, ele mente e a mentira é uma coisa do diabo, a gente pode esperar o quê dessa criatura e dessa gente que segue o presidente da República, né? Gente, espero ter jogado mais algumas questões para vocês aí. Desculpe se alguém ficou muito emocionado também, mas eu acho que faz parte para a gente entender o que está acontecendo no nosso país, né? Gente, um grande abraço, até o próximo vídeo, se cuide.